Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Dando sequência à fundamentação teórica do Manual Libertare de Essências Conscienciais. Vou falar agora um assunto novo, entrando na questão dos vícios da personalidade descritos por Dr. Bach. Dr. Bach descreveu 7 vícios da personalidade, dando origem a todos os nossos desequilíbrios, a um grupo de desequilíbrios cada vício. E no nosso trabalho dos Florais Libertari, eu acrescentei como um subitem da questão do egoísmo, do vício do egoísmo, o vício da luxúria, que é algo que no nosso tempo, no nosso século 20, 21, né? É algo muito recorrente, que predomina a supervalorização da sexualidade, a sexualização do ser humano como algo valioso e não como expressão de amor, não é? E que dá origem a muitos transtornos que se apresentam no presente momento. Quando o Dr. Bach descreveu 7 vícios da personalidade na década de 30, 1930 e alguma coisinha, 1928, o Dr. Bach começou o seu trabalho, terminou em 1935, 45 dias depois faleceu. E então a sociedade funcionava de uma outra maneira. Essa questão da sexualidade, na verdade, era totalmente reprimida, dando origem também às patologias que foram até descritas pelo próprio Freud, né? Contemporâneo de Dr. Bach, mas não existia essa supervalorização que a gente aqui descreve como luxúria e todos os problemas que advêm dessa supervalorização. É sobre isso que nós vamos falar aqui neste vídeo. Vamos lá. A luxúria. Ampliando ainda mais o conceito de egoísmo, acrescentamos a ele como um subitem o vício da luxúria, tão presente em nossos dias e que seria responsável pelos chamados transtornos da sexualidade. A luxúria, segundo a definição do Wikipedia, é o desejo passional e instintivo por todo o prazer sensual e erótico, assim como deixar-se dominar pelas paixões. Assim como nos outros vícios que se expressam pelas polaridades positiva e negativa, aqui a luxúria se expressa de maneira negativa de duas formas. Com a energia sexual diminuída, ocasionando as disfunções sexuais, e a energia aumentada, dando origem às chamadas parafilias. Dessa maneira, a luxúria é responsável pelos transtornos da sexualidade que se dividem em disfunções sexuais e parafilias. Vamos lá. Conceito de disfunção sexual. O DSM-4, Classificação Internacional dos Distúrbios Mentais, no site www.virtualpsi.localweb.com.br, em seu artigo sobre os transtornos sexuais, define disfunção sexual. Caracteriza-se por uma perturbação nos processos que caracterizam o ciclo de resposta sexual ou por dor associada com o intercurso sexual. As disfunções sexuais estão classificadas da seguinte maneira: primeiro, transtornos do desejo. Desejo. Esta fase consiste de fantasias acerca da atividade sexual e desejo de ter atividade sexual. As disfunções do desejo ocasionam o transtorno do desejo sexual hipoativo, masculino e feminino, o transtorno de aversão sexual, masculino e feminino, e o comportamento sexual compulsivo, masculino e feminino. Transtorno do desejo sexual hipoativo,
masculino e feminino. A característica essencial do transtorno de desejo sexual hipoativo é uma deficiência ou ausência de fantasias sexuais e desejo de ter atividade sexual. A perturbação deve causar acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal. O baixo desejo sexual pode ser global e abranger todas as formas de expressão sexual, ou pode ser situacional e limitado a um parceiro ou a uma atividade específica, por exemplo, intercurso, mas não masturbação. Existe pouca motivação para a busca de estímulos e pouca frustração quando privado da oportunidade da expressão sexual. O indivíduo, em geral, não inicia a atividade sexual ou pode engajar-se apenas com relutância quando esta é iniciada pelo parceiro. Embora a frequência das experiências sexuais geralmente seja baixa, a pressão do parceiro ou necessidades não sexuais, por exemplo, de conforto físico ou intimidade, podem aumentar a frequência dos encontros sexuais. Condições médicas gerais podem ter um efeito prejudicial inespecífico sobre o desejo sexual, devido à fraqueza, dor, problemas com a imagem corporal ou preocupações com a sobrevivência. Os transtornos depressivos frequentemente estão associados com um baixo desejo sexual, podendo o início da depressão preceder, co-ocorrer ou ser consequência do desejo sexual deficiente. Os indivíduos com transtorno do desejo sexual hipoativo podem ter dificuldades para desenvolver relacionamentos sexuais estáveis e insatisfação e rompimentos conjugais. Segundo, o transtorno de aversão sexual masculino e feminino. A característica essencial do transtorno de aversão sexual é a aversão e esquiva ativa do contato sexual genital com um parceiro sexual. A perturbação deve causar acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal. O indivíduo relata ansiedade, medo ou repulsa ao se defrontar com uma oportunidade sexual com um parceiro. A aversão ao contato genital pode concentrar-se em um determinado aspecto da experiência sexual, por exemplo, secreções genitais, penetração vaginal. Alguns indivíduos experimentam repulsa generalizada a quaisquer estímulos sexuais, inclusive beijos e toques. A intensidade da reação do indivíduo, quando exposto aos estímulos aversivos, pode variar desde uma ansiedade moderada e falta de prazer até um extremo sofrimento psicológico. Ao se defrontarem com uma situação sexual, alguns indivíduos com transtorno de aversão sexual severo podem experimentar ataques de pânico com extrema ansiedade, sensações de terror, desmaio, náusea, palpitações, tonturas e dificuldades respiratórias. Pode haver um acentuado prejuízo nas relações interpessoais, por exemplo, uma insatisfação conjugal. Os indivíduos podem evitar situações sexuais ou parceiros sexuais em potencial mediante estratégias veladas, por exemplo, dormir cedo, viajar, negligenciar a aparência pessoal, usar substâncias ou envolver-se com atividades de trabalho sociais ou familiares. Terceiro, comportamento sexual compulsivo. Uma questão primeira a ser valorizada é o fato de muitos pacientes com sintomas hipersexuais não apresentarem nenhuma evidência visível de outra disfunção neuropsiquiátrica. Outros podem ter evidências sutis de algum comprometimento neuropsiquiátrico e, finalmente, alguns de franco comprometimento neuropsiquiátrico. A dúvida que nos apresenta é: naquelas pessoas sem nenhuma evidência de outra disfunção neuropsiquiátrica, além da atividade sexual numericamente incomum, estaria correto pensarmos numa patologia, ou seja,
estaríamos diante de uma condição médica, ética ou simplesmente pessoal? Para ser tomado como algo patológico, segundo os autores e as diretrizes da psicopatologia, o comportamento sexual compulsivo deveria causar sofrimento emocional e proporcionar sérias consequências interpessoais, ocupacionais, familiares e financeiras. Mesmo assim, estaríamos diante de um critério polêmico, pois se há uma sexualidade patológica, na qual o apetite e as fantasias sexuais aumentam a tal ponto que ocupam quase todos os pensamentos e sentimentos, estaríamos sim diante de um quadro obsessivo compulsivo com sintomatologia sexual. Por outro lado, se estivermos diante de uma pessoa que exige gratificação sexual sem maiores considerações éticas, morais e legais, resolvendo-se numa sucessão impulsiva e insaciável de prazeres, aí então estaríamos diante de um transtorno sociopático ou borderline da personalidade, com sintomas também sexuais. Transtornos da excitação. Excitação. Esta fase consiste de um sentimento subjetivo de prazer sexual e alterações fisiológicas concomitantes. As principais alterações no homem consistem na tumescência e ereção peniana e na mulher de lubrificação vaginal e ereção do clitóris. No homem, a disfunção erétil é a maior causa de dificuldade de consumação do ato sexual, e para a mulher nesta fase podem se apresentar dois transtornos associados à dor no intercurso sexual, que são a dispareunia e o vaginismo, que acabam por impedir a consumação do ato sexual. Disfunção erétil. A disfunção erétil, antes conhecida como impotência, é a incapacidade de se obter ou manter uma ereção adequada para a prática da relação sexual. Não deve ser confundida com a falta ou diminuição no apetite sexual, nem como dificuldade em ejacular ou em atingir o orgasmo. Milhões de homens no mundo passam por esse problema da impotência sexual e as estatísticas mostram uma incidência de até 5% nos homens de 40 anos e até 25% nos de 65 anos. De modo geral, quase todos aqueles que são sexualmente ativos já experimentaram um episódio de impotência pelo menos uma vez na vida. De qualquer forma, o ser humano teme muito qualquer tipo de impotência sexual, qualquer rebaixamento em seu desempenho sexual, e esse medo tem grande base cultural. Isso provavelmente porque a impotência sempre foi um assunto cercado de muitos tabus. Mas o que realmente significa a impotência? De modo geral, podemos dizer que a impotência sexual é uma disfunção sexual que incapacita o homem a obter ou manter a satisfação sexual. Alguns urologistas acreditam que, de um modo geral, as causas da impotência são 70% dos casos ocasionados por problemas psicológicos, assim distribuídos. 95% dos casos atinge pessoas com 20 anos, 70% aos 48 anos, 30% entre os 60 e 70 anos. Os restantes 30% dos casos seriam decorrentes de problemas orgânicos. Seja qual for sua natureza orgânica ou psicológica, a impotência sexual costuma ter cura. E, obviamente, o primeiro passo para a cura será um diagnóstico correto. Dispareunia. A característica essencial da dispareunia é a dor genital associada com o intercurso sexual. Embora a dor seja experimentada com maior frequência durante o coito, ela também pode ocorrer antes ou após o intercurso. O transtorno pode ocorrer tanto em homens quanto em mulheres. Em mulheres, a dor pode ser descrita como superficial
durante a penetração ou profunda durante as investidas do pênis. A intensidade dos sintomas pode variar desde um leve desconforto até uma dor aguda. A perturbação deve provocar acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal. O distúrbio não é causado exclusivamente por vaginismo ou falta de lubrificação. Vaginismo. A característica essencial do vaginismo é a contração involuntária, recorrente ou persistente dos músculos do períneo adjacentes ao terço inferior da vagina, quando é tentada a penetração vaginal com pênis, dedo, tampão ou espéculo. A perturbação deve causar acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal. Em algumas mulheres, até mesmo a previsão da penetração vaginal pode provocar espasmo muscular. A contração pode variar desde leve, induzindo alguma tensão e desconforto, até severa, impedindo a penetração. As respostas sexuais, por exemplo, desejo, prazer, capacidade orgásmica, podem não estar prejudicadas, a menos que a penetração seja tentada ou prevista. A obstrução física devido à contração muscular geralmente impede o coito. A condição, portanto, pode limitar o desenvolvimento de relacionamentos sexuais e perturbar relacionamentos existentes. Casos de casamentos não consumados e infertilidade estão associados com esta condição. O diagnóstico frequentemente é feito durante exames ginecológicos de rotina, quando a resposta ao exame pélvico acarreta prontamente uma contração facilmente observada do introito vaginal. Em alguns casos, a intensidade da contração pode ser tão severa ou prolongada a ponto de provocar dor. Entretanto, o vaginismo ocorre em algumas mulheres durante a atividade sexual, mas não durante o exame ginecológico. O transtorno é encontrado com maior frequência em mulheres mais jovens, em mulheres com atitudes negativas em relação ao sexo e em mulheres com uma história de abuso ou traumas sexuais. O vaginismo ao longo da vida, em geral, tem um início súbito, manifestando-se pela primeira vez durante as tentativas iniciais de penetração sexual por um parceiro ou durante o primeiro exame ginecológico. Estabelecido o transtorno, o curso geralmente é crônico, a menos que atenuado por tratamento. O vaginismo adquirido também pode ocorrer subitamente em resposta a um trauma sexual ou a uma condição médica geral. Outro transtorno, transtornos do orgasmo. Orgasmo. Esta fase consiste de um clímax do prazer sexual, com liberação da tensão sexual e contração rítmica dos músculos do períneo e órgãos reprodutores. No homem existe uma sensação de inevitabilidade ejaculatória, seguida de ejaculação de sêmen. Na mulher ocorrem contrações, nem sempre experimentadas subjetivamente como tais, da parede do terço inferior da vagina. Em ambos os gêneros, o esfíncter anal contrai-se ritmicamente. As disfunções do orgasmo ocasionam o transtorno orgásmico feminino e o transtorno orgásmico masculino e a ejaculação precoce. Transtorno orgásmico feminino. A característica essencial do transtorno orgásmico feminino é um atraso ou ausência persistente ou recorrente de orgasmo após uma fase normal de excitação sexual. As mulheres apresentam uma ampla variabilidade no tipo ou intensidade da estimulação que leva ao orgasmo. O diagnóstico de transtorno orgásmico feminino deve fundamentar-se no julgamento clínico de que a capacidade orgástica da mulher é menor do que se poderia esperar para a sua idade. Experiência sexual é menor, experiência sexual e adequação da estimulação sexual que recebe.
Não foi encontrada qualquer associação entre padrões específicos de traços de personalidade ou psicopatologia e disfunção orgásmica em mulheres. O transtorno orgásmico feminino pode afetar a imagem corporal, a autoestima ou a satisfação com o relacionamento. De acordo com estudos controlados, a capacidade orgásmica não está correlacionada com dimensões vaginais ou vigor dos músculos pélvicos. Embora algumas mulheres com lesões da medula, remoção da vulva ou excisão e reconstrução vaginal tenham relatado orgasmos, uma disfunção orgásmica é encontrada com frequência em mulheres com essas condições. Em geral, entretanto, as condições médicas crônicas, como diabetes ou câncer pélvico, tendem mais a prejudicar a fase de excitação da resposta sexual, deixando a capacidade orgásmica relativamente intacta. Uma vez que a capacidade orgásmica em mulheres aumenta com a idade, o transtorno orgásmico feminino pode ser mais prevalente em mulheres mais jovens. A maioria dos transtornos orgásmicos femininos são ao longo da vida, ao invés de adquiridos. Uma vez que aprenda a atingir o orgasmo, uma mulher raramente perderá esta capacidade, a menos que haja interferência de uma fraca comunicação sexual, conflitos no relacionamento, uma experiência traumática, por exemplo, um estupro, um transtorno do humor ou uma condição médica geral. Quando a disfunção orgásmica ocorre apenas em certas situações, uma dificuldade com o desejo sexual e a excitação sexual frequentemente estão presentes, além do transtorno orgásmico. Muitas mulheres aumentam sua capacidade orgásmica à medida que experimentam uma maior variedade de estimulação e adquirem maior conhecimento sobre seus próprios corpos. Transtorno orgásmico masculino. A característica essencial do transtorno orgásmico masculino é um atraso ou ausência persistente ou recorrente de orgasmo após uma fase normal de excitação sexual. Ao julgar se o orgasmo é atrasado, o clínico deve levar em consideração a idade do indivíduo e se a estimulação é adequada em termos de foco, intensidade e duração. A perturbação deve causar acentuado sofrimento ou dificuldade interpessoal. Na forma mais comum de transtorno orgásmico masculino, um homem não consegue atingir o orgasmo durante o intercurso, embora possa ejacular com estimulação manual ou oral da parceira. Alguns homens com transtorno orgásmico masculino podem atingir o orgasmo no coito, mas apenas depois de uma estimulação não coital muito prolongada e intensa. Alguns conseguem ejacular apenas mediante a masturbação. Um subgrupo ainda menor experimenta orgasmo apenas ao despertar de um sonho erótico. Muitos homens anorgásmicos no coito podem descrever que experimentam excitação no início de um encontro sexual, mas que as investidas da penetração tornam-se uma obrigação ao invés de um prazer. Um padrão de excitação sexual parafílica pode estar presente. Quando um homem esconde da esposa sua falta de orgasmos no coito, o casal pode apresentar infertilidade de causa desconhecida. O transtorno pode resultar na perturbação de relacionamentos conjugais ou sexuais existentes. Os homens geralmente podem chegar ao orgasmo mesmo quando condições vasculares ou neurológicas interferem na rigidez erétil. Tanto a sensação de orgasmo quanto as contrações dos músculos estriados no orgasmo permanecem intactas em homens que perdem sua próstata e vesículas seminais através de cirurgia radical para câncer de próstata. O orgasmo também pode ocorrer na ausência de emissão de sêmen, por exemplo, quando os gânglios simpáticos são lesionados
por cirurgia ou neuropatia autônoma, problemas orgásmicos ocasionais não persistentes ou recorrentes ou não acompanhados de sofrimento acentuado ou dificuldade interpessoal não são considerados transtorno orgásmico feminino, ou melhor, masculino. À medida que os homens envelhecem, é necessário um período maior de estimulação para atingir o orgasmo. O clínico também deve determinar se existe suficiente estimulação para atingir o orgasmo. Ejaculação precoce. A característica essencial da ejaculação precoce é o início persistente ou recorrente de orgasmo e ejaculação com estimulação mínima antes, durante ou logo após a penetração e antes que o indivíduo o deseje. O clínico deve levar em consideração fatores que afetam a duração da fase de excitação, tais como idade, novidade da parceira sexual ou situação e frequência recente da atividade sexual. A maioria dos homens com este transtorno consegue retardar o orgasmo durante a automasturbação por um tempo consideravelmente maior do que durante o coito. As estimativas dos parceiros quanto ao tempo transcorrido desde o início da atividade sexual até a ejaculação, bem como sobre o fato da ejaculação precoce ser ou não um problema, podem apresentar grande disparidade. A maioria dos homens jovens aprende a protelar o orgasmo com a experiência sexual e aumento da idade, mas alguns continuam ejaculando precocemente e podem buscar auxílio para o transtorno. Alguns homens são capazes de retardar a ejaculação em um relacionamento a longo prazo, mas experimentam uma recorrência da ejaculação precoce quando com um parceiro novo ou uma parceira nova. Tipicamente, a ejaculação precoce é encontrada em homens jovens e está presente desde suas primeiras tentativas de intercurso. Quando o início ocorre após um período de um funcionamento sexual adequado, o contexto comumente envolve uma redução da frequência da atividade sexual, intensa ansiedade quanto ao desempenho com uma nova parceira ou perda do controle ejaculatório relacionada à dificuldade em obter ou manter ereções. Alguns homens que cessaram o uso regular de álcool podem desenvolver ejaculação precoce porque se basearam no hábito de consumir álcool para adiar o orgasmo, ao invés de aprenderem estratégias comportamentais. Eu vou dividir esse vídeo em dois, porque temos aqui a sequência com o conceito das parafilias, que também é um texto grande. Quero dizer, de qualquer maneira, qualquer variação no desejo, na frequência, na capacidade orgástica de homens ou mulheres, né? Está associado, quando a gente fala da questão energética, a uma disfunção de chakra da base, chakra raiz e chakra sexual. Chakra da base relacionado à estrutura da pessoa, a estrutura, base financeira, capacidade de se sustentar, capacidade de se sustentar emocionalmente, capacidade de ser resiliente às adversidades da vida, capacidade de expressão da sua verdadeira essência, das suas vontades, fazer valer a sua opinião, e relacionado ao chakra da raiz, ao chakra da base, né? Tudo que seja problema nessas áreas pode comprometer a questão do desejo, da potência sexual em homens e mulheres, capacidade orgástica. O problema ou desequilíbrio do chakra sexual vai comprometer, né? Chakra sexual é o chakra dos relacionamentos, não só relacionamento sexual. Então, mostra uma dificuldade de estabelecer comprometimento emocional
com um parceiro, uma parceira sexual, bem como a dificuldade de estabelecer vínculos satisfatórios em relacionamentos em outras dimensões. Basicamente, falamos rapidamente sobre isso em relação a essas dificuldades relacionadas ao conceito, ao vício da luxúria, né? A luxúria como algo de uma energia sexual aumentada, que vamos falar agora no conceito das parafilias, mas que na sua energia diminuída seriam os transtornos da sexualidade, certo? É isso aí. Mais um pedacinho para vocês do Manual Libertari de Essências Conscienciais em seus fundamentos teóricos, dentro da abordagem Dr. Bá, vícios da personalidade e o conceito de luxúria acrescentado por mim no nosso trabalho com os florais libertários. Certo? Me acompanhe no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o conceito das parafilias. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.